a partir da página 114. Agora damos início à leitura da coleta de dados que Latourelle faz sobre a revelação nos escritos das testemunhas da Igreja grega. E ele começa com os autores da escola de Alexandria, portanto os alexandrinos. E o primeiro deles é Clemente de Alexandria. Clemente é do ano 150 depois de Cristo, claro, ele nasceu em Atenas, na Grécia, e foi feito bispo de Jerusalém e morreu ali em 215 depois de Cristo. Ele tem 3 obras. A primeira, mais conhecida, é Stromata. Stromata ou estroma é o tecido conjuntivo que sustenta as células num certo tecido, não é? Do ponto de vista da fisiologia. E isso também tem a ver com o tecido tanto sadio como patológico de um tumor, de um câncer. É aquilo que é o conjunto dos fatores que sustentam uma situação. Então, no estromata, Clemente se propôs a várias pautas e pensava escrever apenas 3 livros. Acabou escrevendo 7 livros e deixou a obra incompleta, porque disse que não conseguia abarcar todas as pautas que se havia proposto enfrentar nesta obra, Stromata. Nós encontraremos no texto de Latourelle, no caso da contemplação aqui da consideração da literatura de Clemente, muitas citações do Stromata. A segunda obra desta trilogia de Clemente de Alexandria é intitulada Pedagogos. Pedagogos, o instrutor, é uma obra que tem a ver com o próprio Cristo, uma obra cristológica, aquele que instrui na força do Espírito Santo o cristão ao reconhecimento de Deus, das coisas de Deus. E a outra obra tem um título de uma obra de Aristóteles, que ficou perdida por muito tempo, é intitulada Protrépticos. Protrépticos é a exortação, o convite, né? O convite ao seguimento de Cristo, à prática da caridade. É a parte mais moral da trilogia de Clemente de Alexandria. Os números que vão usados, o próprio Latourelle faz na nota de pé de página esta observação. O primeiro número em algarismo romano se refere ao livro da obra. No caso do Stromata tem 7 livros. O próximo é relativo ao parágrafo e o outro número, depois da vírgula, se refere à seção do parágrafo. Um parágrafo em algumas seções, então lá vai, só para situar aquilo que o Latourelle quis apresentar sobre aquela obra. Vamos lá então? Na escola dos alexandrinos, Clemente de Alexandria. Outros veem no cristianismo principalmente a redenção, a salvação, a libertação do pecado. Clemente procura em primeiro lugar a revelação de Deus. Se, por hipótese, alguém oferecesse ao gnóstico a escolha entre o conhecimento de Deus e a salvação eterna, como se fossem realidades distintas, quando sabemos serem, ao contrário, idênticas, ele não hesitaria um momento em escolher o conhecimento de Deus. Entre o conhecimento e a salvação eterna, o gnóstico não teria outra opção. Ele não abraçaria então a salvação eterna, ele abraçaria, logo estaria interessado no conhecimento de Deus. Isso René Latourelle colhe da obra Stromata, no 4º livro, no parágrafo 136, na 5ª seção deste parágrafo 136.
Atitude inspirada pelo temperamento intelectual de Clemente e também pelo ambiente alexandrino, todo voltado para as religiões de revelação. No centro da história humana, como no centro de sua teologia, Clemente coloca o Logos encarnado, o Cristo, fonte de todo conhecimento e salvador dos homens. O Logos é o Criador e ordenador do mundo. É o único autor da manifestação divina na lei, nos profetas, na filosofia dos gregos, na encarnação. É o Mestre que instrui a humanidade, seu Salvador e o Criador da nova vida. Vida que principia com a fé, progride com a gnose e se realiza plenamente na visão eterna. Então Jesus é o verdadeiro instrutor, mestre, tanto que depois vem a obra O Pedagogo, né? Ele é o único autor da revelação, da manifestação divina, na lei, nos profetas, na filosofia e, por fim, na encarnação. Ele instrui a humanidade para gozar da vida que ele mesmo criou, que foi criada por meio de Cristo, e esta vida se inicia com a fé, com o batismo, prospera com o conhecimento e se realiza na visão eterna. E lembram da visão? Muito importante, temática de Irineu de Leão, aqui para o Clemente de Alexandria também, mas não tanto quanto foi na literatura da obra contra as heresias, Adversus Hereses. Clemente atribuía-lhe uma tríplice função para a humanidade. Ele, o Mestre, Jesus, converte, educa, instrui. Se para Irineu a temática da visão de Deus, da visão do Deus que se revela, é meta, para Clemente de Alexandria, a instrução, o conhecimento, a gnose verdadeira da revelação, isso é uma meta fundamental. Portanto, para ele, o Logos que revela, o Logos revelador, tem tríplice função com relação à humanidade. Ele converte o fiel, educa na fé, daí a importância da obra pedagogo, e instrui, a importância do Protrepticus, né, da obra Protrepticus, que a gente vai ver muitas vezes citada aqui também. Então, converte, educa, instrui. Stromata corresponde exatamente às obras. Stromata, Pedagogos e Protrepticus. Converte, educa, instrui. O título, porém, mais denso, que compreende as diversas atribuições do Logos ante a humanidade, parece ser o de luz. Luz. O Logos é a luz dos homens, não é? Como São João também cita no seu prólogo. Esta referência ao Logos como luz está na obra Stromata, no 7º livro, no parágrafo 5º, na 5ª seção deste parágrafo. Por sua própria natureza, o Logos é indicado para revelar o Pai, sendo ele a face e a imagem do Pai. Chama-se o Filho face do Pai. Salmo 23, 6. Porque, verbo revelador das características próprias do Pai, pelos seus 5 sentidos, tomou sobre si a carne. 5º livro da obra Stromata, parágrafo 34, seção 1ª. A face do Pai é o Logos, por quem Deus é posto às claras e revelado. Aqui, Latourelle já cita a outra obra, o Pedagogo. Pedagogo, livro 1, primeiro livro, parágrafo 57, seção 2. E também no Stromata, livro 7º, parágrafo 58, seções 3 e 4.
O Filho, enquanto Logos, é, desde antes dos séculos, a primeira imagem do Pai invisível. Obra Stromata, livro 7, parágrafo 58 e seções 3 e 4. Desculpem. A face do Pai é o Logos, por quem Deus é posto às claras e revelado. Então, corrijo. Pedagogo, livro 1, parágrafo 57, seção 2ª, e Stromata, livro 7º, parágrafo 58, e seções 3 e 4. O Filho, enquanto Logos, é, desde antes dos séculos, a primeira imagem do Pai invisível. Stromata, livro 5º, o parágrafo 38, seção 7ª. É a imagem gerada, que por sua missão entre os homens se torna a imagem encarnada. Porque no seio da Trindade, o Logos é gerado desde logo como imagem do Pai. É ele enviado como revelador do Pai. É esse Logos, ontologicamente qualificado como revelador, que ilumina a humanidade e a dirige para a plenitude da verdade. Ele dá uma unidade à revelação ao longo da história humana. O Logos é o divino articulador, portanto, o divino instrutor do processo revelatório. Este esforço todo da patrística de conservar o Logos como ontologicamente identificado com Jesus, salvaguarda não somente a literatura evangélica, sobretudo do grego de João, não é? Do grego koiné, mas pelo fato de que Cristo Jesus vai se tornar conhecido como a palavra vivente de Deus, o Logos de Deus. Ele é a palavra e a comunidade vai viver da palavra. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes, disse Pedro, e assim a própria igreja vai assumindo a primazia da palavra como o instrumento de revelação mais potente, antes mesmo de apresentar o mistério. Aliás, o mistério é apresentado ao mundo, à humanidade, pela palavra. É o Logos que apresenta o mistério. É o Logos, um mistagogo. Ele conduz os fiéis ao mistério, ou pelo mistério, ao mistério de Cristo. A manifestação da verdade faz-se por etapas, num processo constante. Stromata, livro 6, parágrafo 44, seção 1ª, parágrafo 166, seção 4, até o parágrafo 167, seção 1. A ação do Logos pode ser acompanhada ao longo das várias épocas. Como Justino e Irineu, Clemente atribui ao Logos as teofanias. É o Logos quem fala com Abraão. Aqui a referência ao Pedagogo, livro 1, parágrafo 56, seções 2 a 3. Faz as promessas a Jacó, Pedagogo, livro 1, parágrafo 56, seções de 3 e 4. Luta com Jacó, Pedagogo, livro 1, parágrafo 57, primeira seção. É ainda o Logos quem faz Israel sair do Egito, o conduz ao deserto, protege-o como um filho e se faz em Moisés guia de seu povo. Pedagogo, livro 1, parágrafo 58, seção 1. Já em algumas passagens dos Stromata, Clemente não apresenta as teofanias como aparições pessoais que atingissem os sentidos externos, mas antes como uma iluminação interior, um toque divino pelo qual a alma reconhece Deus. Livro Stromata, a obra Stromata, livro 6, parágrafo 34, seções 2 a 3. É ainda o Logos quem dá a lei.
O Logos é quem dá a lei. Stromata, livro 1º, parágrafo 167, terceira seção. Quem pelos profetas canta, prediz e ameaça. Protrépticos, o parágrafo 8, seção 3. É o Logos, enfim, que se encarna para nos instruir sobre Deus. Protréptico, parágrafo 8, seções 3 a 4. E nos dá a conhecer o que nós próprios somos. Stromata, livro 1, parágrafo 178, segunda seção. Outrora, Deus precisava de uma forma tomada de empréstimo, como anjo, como profeta. Pela encarnação, ele mesmo se torna homem. Aqui vem descrito no Pedagogo, primeiro livro, parágrafo 58, primeira seção. E nos fala claramente, Protrépticos, o capítulo 8, seção 3 e 4, parágrafo 8, seção 3 e 4. Stromata, primeiro livro, parágrafo 29, seção 5ª. Ao revelar, o Verbo tem um só fim, salvar a humanidade. O bom Deus enviou também o bom pastor. O Logos desvenda toda a verdade aos homens para mostrar-lhes a sublimidade da salvação. Protrépticos, parágrafo 116, primeira seção. Logos de verdade e de incorruptibilidade que diviniza o homem com um ensinamento celeste. Protrépticos, parágrafo 114, quarta seção. E o regenera para a vida eterna. Protrépticos, parágrafo 117, quarta seção. Vejam que o esforço feito por René Latourelle em coletar estes dados todos que transitam, são recolhidos em 3 obras, o Stromata, o Pedagogo e o Protrépticos, apenas coloca em ambiente agora grego, alexandrino, grego no sentido de que está mais próximo da Grécia, não é? E portanto, é a parte egípcia que já estamos falando. É a Alexandria do Egito, esta Alexandria aqui. É aí que então a leitura praticamente é a mesma que nós já vimos em Irineu, e portanto os autores aqui quase que em coro são unívocos na leitura das ações do Logos em relação à humanidade. Nós vamos ficar por aqui, depois vamos dar continuidade por mais 1 ou 2 vídeos para que a gente prossiga falando da ação de Clemente de Alexandria na revelação. Até logo.